Então tá no ar. Estamos no ar. Estamos no ar. Primeira fofoca de 2022. Não tenho nem vergonha na cara. Ficamos mocota sem lançar um episódio. Janeiro é férias. Janeiro é recesso do ano, que durou 1000 anos, que ainda tá... Porque é isso, a gente tá no 2020.2. É verdade, a gente tá... Porque teve 2020.1 e agora 2020.2. E a Omicron tá aí só pra provar isso. E janeiro também, né? Porque tá se estendendo tanto quanto foi ano passado. Acho que por isso que a gente demorou tanto pra fazer. Não satisfeitas com a retrô do ano passado, vamos trazer alguns fatos que foram notícias esse mês. Algumas fofocas, algumas notícias. Big Brother, não vai ter como fugir de falar do Big Brother agora. Mas agora a gente acabou de afastar o ouvinte que tava pensando em... elas são pessoas que falam sobre cultura, não é possível que elas vão falar sobre Big Brother. Cara, se você pensou isso, você tá muito errado. Porque assim, nós não vamos falar só sobre Big Brother, mas a gente vai falar sobre coisas que atravessam os debates do Big Brother. Sim, porque o Big Brother gente, não adianta negar, né? A pessoa pode ser a mais cult que for. Eu acho que o Big Brother é um grande experimento antropológico. Não. Eu também já não acho isso. Não, mas eu acho sim. Eu acho que até 2020... A minha opinião era, foda-se Big Brother, porque eu fiquei vários anos sem assistir. O último que eu tinha assistido era o do Alemão. Eu também. Entendeu? Em 2020 eu assisti. Em 2020 eu quis assistir por vários motivos, na verdade. Porque a gente tava em casa, lembra? Você tava desempregada. Eu tava desempregada. Foi quando a gente teve a ideia de ter o podcast, detalhe. É verdade. Faz pouco tempo, né? A gente quase procrastina. Mas juntou um compilado de eu estar em casa, o mundo todo tá em casa. Isso é o primeiro ano que rolou a participação do camarote, pipoca no com mesmo pessoas programa. famosas, né? Com pessoas famosas ou subcelebridades. Mas enfim, eu acho que até então... Porque assim, você falou uma frase que eu não concordei, entendeu? Você falou, eu acho que todo mundo não dá pra gente não falar de BBB. Eu falava, até 2020 dava, mas depois disso não dá. Aí eu concordo com a frase, depois de 2020 não dá. Eu concordo com você, eu discordo de mim mesmo. Mas é porque, que nem você, eu também não tava mais assistindo Big Brother. Eu voltei a assistir em 2020. E a partir daí ficou meio impossível você não acompanhar o Big Brother, porque tá, mesmo que você não queira, tipo eu, esse ano não assisti nenhum episódio ainda. Mas eu sei quase todos os participantes, sei o que tá rolando. Porque aí isso leva àquela conversa que a gente sempre tem. Hoje em dia, mesmo que... Só se você conseguir filtrar muito um assunto na rede social, você não consegue fazer com que esse assunto... Você consegue fazer com que esse assunto não chegue até você. Só que pra filtrar isso, você tem que literalmente não ter clicado nunca em nenhuma publicação sobre isso. Por exemplo, no Instagram. Não ter amigos que fiquem postando sobre isso. Né? E nem seguir outras contas que de alguma forma respinguem nesse tipo de conteúdo. Então é muito difícil de não chegar uma fofoca até você. É muito difícil. Uma coisa que isso... Desculpa, só pra complementar, mas uma coisa que eu sempre quis falar é... Me conte qual é o seu Explorer, qual é o algoritmo do seu Explorer do Instagram, aquela parte que você simplesmente aparece coisas pra você que você não segue, mas é baseado no seu algoritmo de clique, que eu vou te direi quem tu és. E é verdade, porque eu tento burlar esse algoritmo sempre, porque a fofoqueira que habita em mim clica muito em coisas de fofoca. Clico muito em coisas de notícia também, mas muito em Instagram de fofoca. Eu não quero saber, eu nem sei quem são as pessoas, mas eu clico mesmo assim. E às vezes eu quero enganar o algoritmo do Instagram e me livrar dessa galera aí, desses Instagram que fica aparecendo, corte do Big Brother ou coisa de subcelebridade. Às vezes eu quero me livrar. Não consigo, menina. E o negócio tem super a minha cara, o meu Explorer, sabe? Daí eu fico vendo e fica me consumindo. Mas enfim, o algoritmo no Instagram, no Facebook, na verdade, no Meta. No Twitter, em tudo. No Twitter é impressionante o algoritmo. Você tá falando de um assunto e aí ele coloca, tipo, o papo de 30% do feed naquele momento vai ser de tweets que envolvem aquela mesma palavra ali que você falou, que você curtiu. Hoje em dia, não dá pra você fugir. E eu acredito que o Big Brother seja um experimento antropológico. Claro que é o meme, né, Só gente? na brisa da zoeira, É não. o meme, Se for na brisa da zoeira, eu também acredito. Mas eu não acredito nisso, mas eu acredito sim que ele atravessa muitos assuntos na nossa sociedade. Então, tipo, não é um experimento antropológico. Na verdade, ele É um experimento capitalista. Ele tá consumindo de comunicação em massa. do jeito que ele
quer que você consuma, ele está sendo consumido do jeito que ele foi planejado para o consumo, inclusive em todas as pautas abordadas, né? Os participantes que estão lá dentro não estão lá à toa, a história deles não combinam ou combinam em algumas partes. À toa. Exatamente, é tudo muito planejado para que seja esse programa de entretenimento de contrastes, de contraste, de identificação, de pautas a serem abordadas. De julgamento popular, porque sempre se espera como é uma coisa que eu, por exemplo, eu citava, pra gente ter a atenção do público, independente se você tá fazendo um filme, um programa de TV, enfim, tem que ter um pouco daquela narrativa do que as pessoas sempre buscam, do bem e do mal, do mocinho, né? mocinho, exato. Sempre. Só que a cada ano, de acordo com o debate popular, essa narrativa muda. Então, o que era o mocinho hoje, amanhã não significa que é o mocinho também. Por exemplo, Arthur Aguiar, que estava nos sites de fofocas há, sei lá, vários meses, ou há mais de 1 ano, 2 anos, sobre ser uma pessoa que cometeu infidelidade muitas vezes com sua esposa, que era ex-BBB, Mayra Card, e que lá dentro entrou como se fosse ser odiado já por estar nessa traição da moralidade da sociedade, um homem que traiu, infiel. E lá dentro tá todo mundo descobrindo que o cara é tranquilo e que ele, na verdade, só queria ir comer um pãozinho, comer um carboidrato. Exatamente. Tá todo mundo meio que entendendo como que era a convivência dele. O Pedro Scooby também, né? O Pedro Scooby que eu super... Eu tenho opiniões super polêmicas e contrárias sobre Pedro Scooby, por isso que eu vou evitar ao máximo falar sobre participantes nesse episódio, nesse podcast, porque é muito provável que eu ainda vá mudar de ideia 1000 vezes. Com certeza. De que eu vá falar muito mal de alguém que depois pode se provar que é até de boas. Como é sempre no Big Brother. Eu acho até que a gente não precisa nem falar sobre os participantes do Big Brother, até que vem ao caso. Exato. Então, esse foi o nosso papo sobre o Big Brother, que estreou esse mês, por isso que foi relevante aqui. Para janeiro, Mas tem mais coisas acontecendo em janeiro. Em janeiro, cogitou-se reabrir a CPI da pandemia. Então, o ano... Que já foi estendida, né? A gente tem que lembrar que a CPI, ela tem uma duração, dela foi prorrogada. E agora querem o quê? CPI, a continuação. Parte 2. Assim como o 2020 tem uma parte 2, eles querem a parte 2 da CPI da pandemia. E assim, vamos falar a verdade. A gente entende o porquê, só que vamos falar o quanto é perigoso fazer isso num ano eleitoral. Exatamente. Isabela. E é o que eu ia... Qual a importância das mídias de comunicação num ano eleitoral? Eu acho que de um tempo para cá, cada vez mais fundamental para a campanha eleitoral de todos os candidatos, não tipo de presidente e senador e tal, todos mas de mesmo, vereador, prefeito, qualquer pessoa, qualquer órgão público hoje em dia tem que depender das redes sociais. E a gente trazer... E a CPI mexe com as redes sociais de um modo muito inflamado e futebolístico, que já é uma coisa que permeia o brasileiro e as eleições, A gente trazer uma CPI no ano eleitoral é você trazer todo o sensacionalismo que você quer evitar em campanhas eleitorais para uma mídia que é, como posso dizer, diretamente ligada ao governo, entendeu? Não necessariamente ao governo partido que está governando, né? Mas o Estado, o governo como Estado. Então, tipo, você ter uma mídia que veicula frases e citações e tudo ao vivo ali, de candidatos que provavelmente podem estar se elegendo nesse mesmo ano, é muito perigoso, sabe? É uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo, pros caras, que é necessário, porque realmente a pandemia continua sem medidas... Não as provisórias, né? Mas as medidas posteriores, tipo de testagem em massa, já que a gente sabe que a Omicron estourou, por que a gente não fica, sabe, fazendo teste em massa aqui no Brasil, mesmo assim? E outro ponto, tipo, a CPI seria super relevante. Esse mês, agora, essas últimas semanas, saiu uma portaria do Ministério da Saúde em que eles falavam que a vacina não era eficaz e a hidroxicloroquina era. Ou seja, volta o cãozinho arrependido a praticar tudo que foi colocado como um crime nos holofotes no ano passado, nesse processo da CPI da pandemia. E que prova pra gente que o fascismo está tão instalado que o cara pode falar que ele vai chutar uma grávida, se ele está dentro do governo Bolsonaro atual, tudo vão falar que vai ser uma grande polarização se a gente estiver levantando uma bandeira. E falando sobre isso, janeiro começou também com uma ressaca das últimas semanas de dezembro, aonde Lula apresentou proximidade de Geraldo Alckmin como sua chapa de vice, né? Dividindo aí grande parte das pessoas que estavam em consideração ao apoio a ele. Eu tenho algo para comentar sobre isso, que eu já esperava.
Nossa, eu assim, esperava, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo, mas eu já esperava. Tipo, é só você analisar o governo. Se as pessoas realmente analisassem o governo lulista, jamais chamaria Lula de radical. Lula não foi radical nunca na vida. Não, Lula não foi radical. Na verdade, uma das críticas Sempre que eu alianças. sempre concordei com a galera que criticava a esquerda. Vou votar no Lula, tá, gente? Era Goste você ou não, eu vou. Até então, é o que me coloque. Mas uma coisa que a galera sempre questionou no governo PT era aliança com o Centrão, né? Era aliança com partidos que não diziam as mesmas coisas que o Partido dos Trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que, tipo, eu esperar, que não me surpreende, eu não sei se eu esperava muito, não. Eu não sei se eu tô... Peraí, fiquei confusa. Não te surpreende ou você não esperava? Não, tipo assim, não me surpreende... Pessoas chapadas conversando assuntos sérios. Será que não faz sei. sentido? Acho que eu tô perdendo. Não. Tá fazendo sentido, amiga. Era só zoeira. Um trago vai fazer toda a diferença. Mas é que, tipo assim, não me surpreende, porque o PT sempre foi de alianças com partidos que, tipo, você virava e falava, nossa, grande bosta, hein? Mas eu não esperava que fosse ser, tipo... Logo agora, nesse movimento agora, onde logo custa-se Alckmin, tanto. Logo Tucano. E eu também não sei se eu tô preparada pra votar nessa chapa, que Tudo tem uma bem, pegada eu meio imaginei. Por isso que eu trouxe esse Dória. assunto. Eu acho que é uma coisa assim que vai dividir pessoas que até então juravam que em 2022 estariam Tá lá, 3 concordando, confirma. exatamente. Então, assim, eu não acho que eu tenho que ficar falando pros outros, não, mas só pode votar no Lula e acabou. Eu fiz essa escolha até então. Hoje, janeiro, eu ainda estou fazendo essa escolha. Mas eu não vou falar pra você fazer essa escolha. É óbvio que se você falar pra mim que vai votar... Na verdade, você nem pode, né? Exato. Mas, assim, é importante que a gente aprenda em 2022 e coisas que agora em janeiro não deu, porque agora a gente adiou-se muitas coisas, né? A Omicron veio. Então, imagina a galera da cultura que tava voltando. Mil e umas coisas que deram essa ansiedade de novo na galera de, poxa, será que vamos ter um período de lives novamente? Nossa, por favor, gente. Onde os shows vão ser para as pessoas. Não dá, né? Não dá mais live. E detalhe. Dá pro QR Code live, eu tô cansada. Exato. E detalhe, ainda tem o fato de que já saiu, né, todos esses dados de que acho que mais de 90% das internações de Covid hoje que estão ainda sobrecarregando a saúde pública de pessoas não vacinadas, né? Então, olha aí, galera, como a ideologia, como o negacionismo, como essa ideia da internet de manifestar as notícias mais falsas e principalmente para esse contexto bolsonarista de que o Bolsonaro pode até ir embora, mas independente se ele não for mais presidente, isso já está instalado na nossa cultura popular, assim, sabe? Essa ideia de contrariar o que... Do contrário. Exato, de contrariar o que tá todo mundo dizendo, só que de um jeito estúpido e não de um jeito revolucionário, entendeu? Sim. Essa semana saiu... Essa semana não, acho que foi semana passada. Uma matéria falando justamente isso. Até pesquisei aqui para falar certinho, né, gente? A manchete do CNN Saúde, em que dizia 80% Por isso que eu dos... CNN, desculpa. 80% dos internados de Covid são de não vacinados ou de pessoas que não completaram o ciclo. E quem disse isso foi o próprio secretário de São Paulo, o secretário de Saúde de São Paulo. O que é completar o ciclo? Diga para as pessoas. Completar o ciclo de vacinação é você tomar as 2 doses ou a dose complementar até. Se já tiver tido 4 meses, chegou né? no tempo aí de espera. Então, entre as doses são 2 meses de espera e para a terceira dose é 4 meses de espera. Independente da vacina que você tomou, tá, gente? Vamos ter que estar pesquisando isso daí certinho. Mas vai tomar vacina, porque, Você sério, sabia que... se tiver mais live, mano... Sim. Sabia que desses antivax, muita gente, uma parcela muito grande dessas pessoas antivax vem de pessoas espiritualistas e de filosofias e, né, contextos, podem até ser chamados de religiosos em alguns casos, mas dessas filosofias espirituais de pureza e liberação de toxinas e, enfim... E do tipo, acredito somente da em indústria medicinas farmacêutica, naturais. exatamente. Acredito apenas em medicinas naturais. E olha como é importante a gente fazer a crítica a alguns comportamentos que a gente observa socialmente, que a gente vê que leva à inconsciência social, porque depois a gente não critica, isso começa a afetar tudo. Por isso que a gente fala no final, cara, às vezes não é você ser chata de não deixar os outros serem quem eles são. É você falar, cara, isso uma hora vai deixar você abrir
limites, né? Abrir não, né? Tirar os limites para as coisas, tipo, mais básicas. Então, a pessoa que fala hoje da gratidão, da gratiluz, da pureza, de não... Ai, fora, por exemplo, até do meio da maconha, galera. Ai, fora a indústria farmacêutica, tudo, pai. Eu fico, não, gente, realmente. Temos inúmeras críticas, temos inúmeras intersecções aí capitalistas nesse mercado hoje em dia, mas não dá pra gente simplesmente radicalizar um discurso que nega todo o resto, sabe? Que nega a ciência, até quando a gente fala sobre benefícios de coisas que a gente sabe que tem, mas que não é em todos os casos e que não é tal como a gente divulga. Como tivemos no começo do ano uma divulgação sobre aqueles estudos que ainda estavam sendo, uma pesquisa sendo feita in vitro ainda, né? Dos laboratórios, que não foi no Brasil, foi em algum outro lugar que eu posso até buscar o nome. E que todo mundo tava divulgando. Caralho, é por isso, ó, maconheiro não pega Covid, maconha cura Covid. E, meu, Quebrando o o Tabu, inclusive, compartilhou isso. Pelo amor de Deus, gente, né? Quebrando o Tabu, ó, não me surpreende, mas aqui, pra muita gente que não conhece, que não discute como a gente sobre isso, Quebrando o Tabu é uma referência de quebrar o tabu. Vocês estão ouvindo? Olha, já tem uma comédia o tabu falando. sendo quebrado ao fundo. Dá pra ouvir? Ó, meu Deus. Você que é um dos 20 ouvintes que a gente tem aqui no podcast. Muito obrigada, inclusive. Muito obrigada, gratidão pra caralho. Tem mais. Tem mais, gente. Foi meme também, tá? Amo vocês. Agora, você que é um dos nossos ouvintes, já saiba que, tipo assim, o Quebrando Tabu e o Mídia Ninja, eles são péssimos parâmetros quando você quer ganhar uma argumentação com alguém que seja contrário à sua opinião. Tá? Evite. Acho que até dentro do Mídia Ninja tem algumas partes ali da comunicação deles que eles fazem muito bem, mas outras foram infectadas já por essa discussão de rasa popular. Exatamente. Argumentativa. No geral, que isso é quase como o Monark discutindo com o Moro. Você ouve e você fica, discordo dos dois, assim. Eu sou contra os dois. Ele discutindo com o Moro sobre legalização da maconha, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Teve isso, rolou isso. Rolou isso. E é muito difícil ficar do lado de alguém ali. Na verdade, entre os dois, eu tô do lado do microfone. Que tá tipo, queria ser um fone. Agora, o que eu penso sobre isso é justamente que as pessoas precisam se ater a um bom senso e um equilíbrio entre tudo. Eu acho que é fácil para falar, porque eu sou uma pessoa que tenta sempre... Ela é toda sensata, ela... Não, eu sou uma pessoa que ouve os dois lados da situação sempre, sabe? Mas, gente, é porque eu sou libriana e... Não vou deixar. Eu acho que faz muito parte de mim. Mas eu acho que, tipo assim, você trabalhar o bom senso entre os dois. A medicina natural, ela nunca fez mal para as pessoas, sabe? Eu acho que, tipo, a gente não precisa considerar ela como um todo. E eu também não acho que é isso que você falou. Sim. Mas pra galera radical aqui. Não precisa desconsiderar e levar em consideração um ou outro. Mas a gente sabe hoje, 2022, aqui falando na atualidade, com a ciência sendo construída e evoluída a cada dia. Até com tecnologias ancestrais. Exatamente. A gente sabe que a medicina natural é válida e ela funciona como uma terapia complementar. Isso é uma coisa que eu sempre falo, até falando de ganja, de redução de danos. Tipo assim, eu acredito muito no uso das substâncias, no uso de drogas, de psicoativos para terapia complementar. Eu acho que isso agrega muito. Mas a gente não pode reduzir o debate inteiro a isso. Né? Exatamente. Esse é o equilíbrio. E até faz parte desse estudo in vitro que rolou, do tipo, a maconha, né, e o cânhamo no geral, eles têm princípios que estimulam o nosso sistema imunológico. Eles têm muito ômega 3, eles têm uma conversa com o nosso sistema endocannabinoide que realmente proporciona um sistema de autoproteção imunológico maior. Tipo, isso é fato, isso aí tá comprovado. É usado para terapia complementar no tratamento do câncer, no tratamento de... Gente, como fala? Epilepsia. Então, tipo assim, tem propriedades benéficas super conhecidas. Mas não é você fumando o seu prensado aí e compartilhando e saindo pro baile falando, caralho, eu não pego o Covid porque eu sou maconheiro que você vai ajudar. Você pode continuar indo pro baile, não tô te julgando, e, né, de sair sem máscara, tá foda. Mas pense o seguinte, o discurso que você fomenta, às vezes prejudica mais. Às vezes você... É aí que eu falo, é aí que o maconheiro dá uma monarquizada. Pra mim é um verbo, monarque. Monarque não é. Entendeu? Tipo, é isso. E tem várias vezes onde isso acontece. E, por exemplo, lembra... Mais uma vez eu cito um vídeo nosso que a gente fez uma vez falando um pouco sobre a diferença entre CBD e THC, que são dois dos vários canabinoides, né?
que existem na maconha e que a gente recebeu muitas críticas por a gente não estar falando que era paz e amor, vamos fumar maconha e se curar da depressão e da ansiedade, entendeu? Talvez a gente tivesse escolhido outras palavras, mudado, acrescentado outras coisas. Sim, mas mesmo assim não é você mostrar os limites e os danos de algo te instrui a ser mais responsável com aquilo do que você negar só porque você gosta, e cara. É você se até a realidade, entendeu? A gente sabe que não é todo mundo que fuma maconha que vai, tipo, pegar Covid, assim como não é todo mundo que é imune. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho um problema respiratório, tenho um problema no pulmão. Provavelmente... Aí já ficou doente, gente. É verdade, no final do ano eu fiquei mal. Mas o que acontece? Se eu ficar doente, a chance de eu desenvolver isso para uma pneumonia, que nem aconteceu no final do ano, é muito maior. Independente de eu fumar, se eu tomar um óleo, se eu, tipo, injetar THC e CBD na minha veia, eu não vou ter as mesmas condições que a Kia, por exemplo. Porque eu tenho uma condição no pulmão. E cada organismo é um organismo. E cada organismo é um organismo. E às vezes a gente tem condições que a gente nem sabe, gente. E isso é o que pegou a Covid de surpresa. Que pegou todo mundo de surpresa com a Covid, por exemplo. Tem o jeito que a doença vai reagir, né? no nosso organismo e com as nossas comorbidades foi diferente de pessoa para pessoa. Sim. Teve gente que morava na mesma casa que, tipo, o marido pegou e a esposa não. Sim. Então, tipo, você não sabe o que... Ninguém aqui tem Quer dizer, eu não tenho um check-up completo em dia para falar... Check-up? Você faz check-up, amiga? Não, e eu preciso. Eu também. Inclusive, tá sabe aquele sentimento que as pessoas têm de dívida quando elas estão com uma dívida muito grande? Inclusive, gente, eu li uma matéria essa semana falando que uma das causas principais da ansiedade, da depressão, eram de pessoas que estavam com dívidas homéricas há muito tempo. E aí vocês vão falar, mas isso é só agora? Não, mas isso aumentou o número e cada vez mais. É tipo praticamente a maior parte hoje em dia por conta disso. É o sistema capitalista deixando a sociedade doente, gente. Exato. É o óbvio, mas precisa ser dito. Precisa ser dito. Só que o que eu ia falar então, sabe, esse mesmo sentimento que a pessoa tem com a dívida é o sentimento que eu tenho me assombrando todo ano com check-up. Nossa, eu tô... E eu já fui, eu preciso falar, você aí, alguém se identifica comigo? Eu já fui o tipo de pessoa que sentia qualquer coisa, pesquisava no Google e ficava, meu Deus, eu tenho isso. Caralho, eu tenho isso. E eu sou uma pessoa que facilmente, assim, se eu começar a pensar na brisa de que eu tô com alguma doença mortal, eu consigo, assim, ó, atriz, chorar na hora. Chorar na hora e já começar a imaginar toda a minha vida, tipo, eu sou a drama, tipo, real, gente, assim. Eu imagino, eu começo a pensar e já tô lá. E aí, eu parei pra perceber que, assim, se em 2022 eu não fizesse um check-up, esse monstro ia crescer muito e eu ia, como diz a mãe, eu ia somatizar uma doença. Eu acho que não sejam real. como eu, isso é só um desabafo. Não, eu também não faço check-up, gente. Eu preciso de check-up de, tipo assim, do clínico geral à psicóloga. Entendeu? Eu preciso de todos os âmbitos que a medicina moderna e ancestral pode abraçar. E eu acho que a sociedade tem precisado cada vez mais. Eu sei que todo mundo fala sobre isso, tipo, procura um terapeuta, não sei o quê. Mas, gente, cuida da sua saúde também, velho. É louco isso. Eu tenho 25 anos, meu pulmão tá queixando, parece minha avó. Tinha 90 anos, ela fumava pra caralho desde os 10, 80 anos fumando, gente. Faço o que eu faço, não. Eu faço o que eu digo, não o que eu faço. Hein? Se liga. Vai procurar Regina um médico, mano. Vai procurar. Principalmente se você... se você é o maconheiro good vibes que a gente tava falando agora, principalmente você, mano. Vai procurar medicina. Não precisa deixar de ser good vibes, assim. Não, ninguém vai jamais, te julgar. gente. Mas, assim... Eu vou te julgar um pouco, mas... Não vai na onda de quem diz que é good vibes igual você e diz que essas coisas é coisa de não. Você vai melhorar a sua energia, o seu corpo se você estiver bem com você mesma. Não é assim, tá? Sabe uma coisa que eu lembrei? Falando em check-up, o Bolsonaro, no começo de janeiro, assim que ele tava voltando das férias, que ele era pra ele sair, ele ficou doente. Ele ficou bem doente, presidente, né? Pessoas assim, sempre o check-up deles eu acho muito interessante como... sai a consulta e o relatório inteiro da consulta do presidente no jornal, assim, a galera falando sobre o intestino grosso do Bolsonaro na televisão, assim, você almoçando ali, tá ligado? Vendo o jornal hoje, assim, tipo, oi? Explicando as cirurgias e processos e por onde sai o cocô e deixa de sair. O cara é tanta bosta dentro de si que, mano, até teve que parar de trabalhar, teve que não ir trabalhar assim que ele ia voltar a trabalhar, Eu né? adoro então, isso é um assunto muito comentado em janeiro. Do Djonga, que fala sobre o Bolsonaro, sabe? Com o Rod Oreia.
E daí ele fala, Sim. tipo... que o som O som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo, mastigar cebola. O que não falam, que da boca sai merda e que de tanto fala merda, hoje a merda sai pela bolsa. Esse verso é muito bom. É muito bom esse verso, é um dos finais do vídeo. E é isso. O que me leva a pensar que muita gente, tipo, comemorou a internação do Bolsonaro. Assim como comemorou a morte do Olavo de Carvalho. Caralho, não. Eu Que acordei morreu. 3 horas da manhã com uma mensagem comemorando a morte do Olavo de Carvalho. Que morreu em decorrência, aparentemente em decorrência... Da Covid. Da Covid, alguma complicação aí que rolou no hospital. A galera governista vai falar que não. Os negacionistas, né? Os negacionistas, Como né? ele era. Vai falar que não. Mas sim, é possível você morrer de Covid ou de alguma, tipo, complicação que você tenha. Tem gente que, tipo, fica no hospital até meses depois de ter tido Covid e não tá mais com vírus, mas ficou com o pulmão comprometido ou uma sequela A primeira cerebral. cepa tava dando coagulação de sangue. Isso levou uma parte de gente depois de meses de se recuperar da Covid. Assim. Coagulação de sangue é um bagulho foda. E daí você fala que a pessoa morreu de Covid, mas às vezes em decorrência da Covid. Total. Só justificando aqui porque é pra galera não falar merda. Mas é isso. E a galera ficou muito nessa brisa da moralismo cristão de mas não se comemora que alguém morreu. Eu tenho uma filosofia que é a seguinte: quando alguém traz muito mal para muitos seres humanos, essa pessoa ela já tá ali, cara. Eu postei no Instagram até no dia que ele morreu, e Karma ele is a fez, bitch. ele fez muito mal. Ele trouxe desinformação e desesperança com a vida e com o cuidado, sabe, aos outros, tudo, pra muita gente. E além de toda a desinformação e todo o egocentrismo que ele dissipou durante todos esses últimos anos, onde ele se jurou ser filósofo, né? E saibam, ele era astrólogo, eu sou astróloga, até dentro da astrologia ele também era odiado, embora ele represente muito da classe astróloga no Brasil, da astrologia no Brasil, que são homens velhos e brancos falando merda por aí. A astrologia, ela meio que foi criada E ricos, assim, né? Na verdade, ela não foi criada assim, mas ela foi dissipada dessa Pode forma. crer. E um dia a gente pode conversar sobre essa história, gregos e romanos. Mas, voltando ao Olavo de Carvalho, tem que sim comemorar a morte daqueles que atrasam a vida dos outros seres humanos que podem ainda mudar, que podem ainda parar de fazer tem mal uma uns aos chance. outros, sabe? Eu acho assim, a minha opinião sobre a morte do Olavo de Carvalho é que eu não comemoro a morte de ninguém. Assim como eu não fico triste pela morte de ninguém. Eu sinto muito pelas pessoas, alívio ou pena, ou... Tipo, pena não, gente, pena é uma palavra errada, mas tipo, alívio ou tristeza, eu sinto muito. Mas eu não comemoro ou eu fico triste por nada, porque eu não tenho essa relação com a morte. Eu sempre vivi muito... Tipo, Pra você é indiferente total, nem bom desde nem ruim. nova, assim, eu perdi pessoas que eu gostava, que eu amava, muito próximas a mim. E às vezes de umas maneiras meio tensas, assim. Sim. Então eu aprendi a lidar com a morte dessa maneira. Eu não gosto quando a galera comemora de verdade a morte de alguém, porque esse alguém, tipo, nem todo mundo é um saco de bosta inteiro, sabe? Sim. Então, tipo, o Olavo de Carvalho, ele tinha acho que 8 netos e não sei quantos filhos. Sim. O que significa também que a opinião dele continua aí por muitas gerações. Total. Mas eu comemorei. Mas é isso, eu acho que, tipo assim, as pessoas também têm que sentir o que elas sentem, porque o cara falava o que ele escrevia e, né? O que ele queria. Exatamente. Então, eu acho que, tipo assim, quando você planta tomate, você colhe tomate, né? Não tem como você colher outra coisa. Então, o karma te pega de maneiras, às vezes, que a gente não consegue entender. Eu não comemorei a morte do Olavo de Carvalho, mas eu achei que foi importante. Importante, bom ou ruim? Isso, mano, é tipo comemorar. Vocês entenderam aí, não, isso amigo? não foi comemorar. Chegamos aqui a um ponto de discordância entre Isa e Kia. Dá a mãozinha. Da mãozinha. Mas só que a mãozinha desaparece, né, no vídeo. É verdade. A mãozinha vai aparecer desse lado, desse lado. Mas é importante porque, assim, mano, provou um ponto, entendeu? Tipo... Exato. Não, Só e é isso, isso. O só cara isso, provou um ponto. disse que o Covid não existia. E hoje ele não existe mais, querendo ou não, por conta de possíveis complicações. Supostamente, né? A gente não tem certeza ainda dessas coisas sobre óbito. É foda também. Às vezes descobre que nem foi, mas eu acho que foi. Exatamente, é o que eu falei. A gente tem que entender que também os vírus, ele não fica tanto tempo no seu organismo, mas as sequelas ficam lá. E que assim, quando você planta alguma coisa, você colhe exatamente o que você plantou. Essa é a fofoca do Olavo de Carvalho. Essa é a fofoca do Olavo de Carvalho. O nome do cara em si, gente, vamos lá.
tinha um cara lá na Inglaterra, Edward Colston, e ele era um grande filho da puta. Ele era comerciante de escravos. Ele era um dos maiores comerciantes de escravos do Reino Unido, lá na época da escravatura, na época colonial. E ele tinha uma imagem, uma estátua de bronze que homenageava ele na Inglaterra. E daí foram 4 caras, eu vou falar o nome deles aqui, que é o Rhiannon Graham, Milo Ponsford, Jake Scusi e Sage Willoughby. Enfim, gente, esses 4 caras ficaram conhecidos como os 4 de Colston porque eles eram ativistas e eles iniciaram toda uma revolução aí para derrubar essa estátua desse cara. Sim. Então, eles filmaram isso até, ficou tipo um vídeo super conhecido em que eles estavam derrubando a estátua e jogando no rio. Eles foram presos, né? Muita gente foi presa nesse dia também. Eles foram presos e condenados. Isso rolou em 2020. E dia 5 de janeiro saiu a condenação deles. Eu até fiz uma enquete no meu Instagram no dia, perguntando se a galera achava que, tipo, a destruição de patrimônios que homenageavam pessoas racistas era uma infração na lei ou não. Sim. Né? E seus amigos sul-são-caetanenses responderam o quê? Alguns amigos sul-são-caetanenses responderam que sim, mas por sorte, eu acho que só, tipo, 2 pessoas que responderam que sim, de verdade, porque a galera que clicou sim mandou mensagem falando, mano, cliquei errado. As enquetes do Instagram precisam ter a opção mudar resposta, entendeu? Mudar a resposta. Enfim, e daí isso aliviou. Mas assim... E essa condenação saiu Essa condenação saiu e eu queria trazer o resultado da minha enquete no Instagram, porque assim, independente do que você votou, perante a lei isso não é considerado uma infração. Pelo menos não de acordo com o Código Penal britânico, que inocentou. Exatamente. Então, os 4 de Colston, depois de, tipo, 2 anos presos por isso, foram inocentados e liberados. Sim. E hoje estão em liberdade aí, não respondem por mais nada. Mas aí é a prova de que talvez um sistema judiciário, por mais racista que seja, como é o caso também da Europa, a gente sabe que a Europa, por mais miscigenada que seja, também é um ambiente muito racista pra galera, a gente consegue ter aí as brechas da lei, e não só as brechas, né? Você trabalhar a lei de uma maneira mais atual. Então, se um dia fez sentido a gente homenagear pessoas como Borba Gato, por exemplo, como rolou aqui no Brasil e tal, sim. Se um dia isso fez sentido, a gente tem que entender que em 2022 não faz mais. Então, para a galera que destruiu o patrimônio, que foi dada como vândalo tal, por ter destruído a imagem do Borba Gato, isso é uma ponta de esperança para toda a militância, eu acho. Porque, tipo assim, esse caso ganhou uma repercussão muito grande. Mas lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Uhum. Teve, tipo, revoltas, como o 7 de Chicago ali, na época. Uma repercussão bastante... Como fala? Sucessão de protestos, assim, muito grande. Então, foi bem interessante isso sair no começo do mês. Os caras começaram o ano suave e principalmente, né, mano, com a militância reabastecida. Porque eles conseguiram o que eles queriam, mano. Não só derrubaram a estátua, essa estátua, inclusive, foi substituída por uma Mas outra. Isso, os caras se fuderam, passaram uma perreia. Total. Com certeza. Então, tipo assim... Exatamente. E nem foi sorte, né? Foi muitas outras coisas. Mas eu concordo. Realmente, o fato deles terem se exposto a tanto BO é uma forma de afetar a sociedade em várias outras camadas. Então, por mais que a gente saiba que... por exemplo, que nem aconteceu aqui quando o Galo foi preso recentemente, né? Todo mundo, porra, mas mal BO, e agora fica pedindo ajuda, não sei o que. Você fica, não, mano. Tipo, se você acredita no porquê que esse cara fez isso, eu acho que sim, você deve tentar ajudar ou incentivar alguém a ajudar ele a lidar com toda essa situação. E porque, infelizmente, o sistema jurídico, a gente pode até um dia trazer aqui um episódio específico com algum advogado e advogada, porque eu adoro conversar sobre como o direito é uma coisa engraçadíssima, péssima, aterrorizante, péssima mesmo. Prisional, né? Totalmente, sabe, sem unilateral, assim. E, ao mesmo tempo, como já que não dá pra gente viver num outro mundo sem isso, como as pessoas ainda vão dentro desse sistema, né,
do direito e tentam burlar ela como um Robin Hood do conhecimento, no caso de algumas pessoas que... Sabe Robin Hood do conhecimento? Robin Hood do conhecimento foi uma referência muito boa. Mas eu tenho umas amigas que eu chamo de doutora, as minhas doutora Deolane do bem. Você trabalhar a lei de uma maneira mais justa, né? Não só para favorecer quem já é favorecido, porque as leis para quebrar a própria lei. Quem já tem informação, entendeu? E para quebrar a própria lei. E as pessoas que às vezes elas são presas, elas não têm a menor noção dos direitos delas. Então é foda. Na maior parte das vezes. Vamos de indicação então agora? Esse mês, além de tudo, no começo do mês. Calma, eu tossi muito. Eu já sei o que eu vou indicar. Esse mês rolou o Globo de Ouro de 2022. Que foi bem polêmico, né? Foi. Bem flopado, inclusive, também. Rolou uma flopância, né? Finalmente. Exatamente. Finalmente, a flopância foi estamos começando a conseguir flopar esses eventos. Exatamente, gente. Deu, né? Mas mesmo assim, rolou a galera da premiação aqui, que foi uma premiação que a galera falou, não, a gente vai distribuir esses prêmios de uma maneira que pareça um pouco mais... Sim, foi quando a Michelle Rodrigues ganhou de melhor atriz de drama, não foi? Exatamente. E daí, é isso, né? Como o Globo de Ouro de 2022 foi... Que mereceria muito ganhar, só que... E a gente não tá falando que ela não merece, né? Não, na verdade... Mas é que realmente, pelo histórico do evento e pelo que tudo que eles declararam, né, no evento, foram muitas coisas ali. Você fica, porra, poderia ter dado antes, sem passar por todo esse papelão, né? Vocês poderiam ter... É tipo quando bando de racista do caralho. A Beyoncé perdeu o Emmy? Era o Emmy, Grammy. não é? O Grammy. Grammy, não. né? Ah, o que é o da música? Acho que era o Grammy. O Grammy pra Taylor Swift. Acho que é isso. E daí o Kanye West invadiu o palco, pá. Gente... Momentos onde os surtos do Kanye West foram bem-vindos. É verdade, os surtos do Kanye West às vezes são bem-vindos, mas daí ele interrompeu. Não, o Kanye West é foda. A Taylor Swift e tal, e foi um grande Ódio, momento. amor. É foda. Mas é isso. E o que você ia recomendar sobre... Vocês já assistiram Pose? Sério, porque a Michelle Rodrigues, ela é de Pose. Pose é uma série muito boa. Se você tem Netflix, eu não tenho. Mas é que o foda é que a última temporada de Pose não tá mais na Netflix, né? Porque reclamam todo episódio que ela não tem mais streaming. É verdade. É? Todo episódio aqui é reclamando que ela não tem serviço de streaming, gente. É. Gente, coloca aqui no plano familiar. É porque eu não gosto saber de os ficar dados pagando dela. vários. Eu não gosto de ficar pagando vários. Eu pago só o HBO Max agora. Por quê? Por Eu quê? tenho a recomendação Então- de ou assista Pose ou assista Euforia. Simples assim. Sabe? Euforia. Os dois agregam uma realidade muito boa. Os dois são lindos de chorar, de dar risada e de refletir sobre a vida. Os dois, tá? É isso. Você tem que assistir Euforia, Então, amiga. é verdade. A Nossa. terceira temporada... Essa segunda temporada tá muito pesada. Tá ligado? Mas eu tô gostando. Eu assisti a primeira temporada de Euforia depois de muito tempo que ela foi lançada. Tipo assim, eu assisti agora, no ano passado, assim, na metade do ano. E eu amei. Mas eu tinha um bloqueio com Euforia por conta de Skins. Porque... Vocês estão assistindo Skins? Fica a minha indicação. Brincadeira. Muito específica. Mas é porque Skins era uma série que é tipo Euforia, só que trash, mano. Sim. Tipo, é que também é uma série bem antiga, gente. Bem, Só que bem mais antiga. amadora É tipo de 2004, na produção. acho, 2005. Sim. Então, além dela ter uma produção amadora, é uma série britânica que foge um pouco dos padrões que Passava a gente na tá, MTV, Skins. entre aspas, acostumado. É, exato. Mas, enfim, era uma série muito legal que falava sobre uma adolescência perturbada. Eu, como uma boa adolescente emo, amei Skins e amei Euforia. Então, eu acho que traz assuntos relevantes, inclusive sobre o uso de drogas, né? Na adolescência, eu acho muito da hora essa série. Mas a minha indicação do mês não, da semana, é a animação que ganhou o Globo de Ouro, gente. Qual? Que é Encanto. Eu assisti Encanto. Você gosta de animação? Eu não gosto de animação. E é por isso que eu achei tão, tipo... 10 tapas na minha cara. É verdade, as animações estão ficando cada vez melhores, né? A Disney é muito boa, não tem nem o que falar. Mas Encanto é a história de uma menininha não, né? Uma família mexicana e essa família inteira tem poderes menos a menina.
E toda geração aí eles recebem, eles fazem tipo uma cerimônia pra receber o poder. E na dela flopou, gente. Ela não recebeu o poder dela. Ela se sente negligenciada na família dela e tal. Que massa. Gente, é muito bonitinho. Agora eu fico com vontade de assistir. Assiste, porque é leve, é bonitinho, faz você chorar. E é nessa pegada aí. Por que a gente gosta de recomendar coisas que faz chorar? O que te faz chorar? Só pra gente terminar o episódio. O que te faz chorar quando você tá assistindo? Mas eu choro muito com coisas que eu consigo identificar o quanto o ator, a atriz, a pessoa ali conseguiu fazer aquilo parecer real, sabe? Parecia que tava acontecendo mesmo, que a gente tava de perto. Nossa, mas na hora que eu tô lá assistindo o negócio na brisa, eu nem penso que é real, que não é pra Eu mim, tudo é de penso, verdade. Até eu penso. Encanto era de verdade. É por isso que eu não consigo muito com animação, porque eu gosto muito de atuação. Então, no geral, Mas tem coisas que eu gosto e com certeza eu vou gostar da série. eu choro ou do muito, mano. filmezinho que você Eu falou. choro por tudo, assim. Do bem nada, o episódio acaba aí e eu choro muito. Eu choro por tudo. Eu choro por tudo. O que me faz odiar filmes de série de drama, assim. Porque, tipo, mano, tudo que mexe com família, com amizade, com relacionamento e tal, nessa parte da pessoa sofrer, eu choro. Daí, tipo, fica sem graça. Eu atinjo o objetivo do drama muito rápido e daí eu nem assisto. Eu vou terminar com uma opinião do coisa que mais me fez chorar desde o início da minha infância. Clique. A Gemini falou também. Gente, você não lembra aquela da gente assistindo pequeno? Gente, aquela cena dele no hospital, eu chorava, mas eu chorava de soluçar, assim, ó. Sabe, tipo, da criança com o nariz correndo. Meu, clique. Eu acho Pra você ver como é aleatório. É aleatório. É um filme da Adam Sandler. Eu choro Mas com todo filmes da Adam Sandler. todo filme da Dan Sandler tem uma parte que você poderia chorar. Se você estiver muito abalado. Se você estiver muito abalado. Ou se você for uma criança ainda. É isso. Se você gostou desse episódio, não se esquece de se inscrever Não, no deixa nosso eu fazer canal. de outro jeito. Tá bom, pode fazer de outro jeito. E nesse clima de clique, se você quiser clicar. Não. Eu tenho vergonha alheia, eu tô coçando. Não. eu tô coçando. Sem vergonha alheia. Mas é isso, né? Nesse clima aleatóriozaço, vamos pedir pra você se inscrever no canal. Apoiar. Dessa vez a gente vai lançar episódios semanais de verdade. A gente não vai só falar. Porque a gente fez um teste também. Isso é algo muito sério. Não, e a gente até fez uma reunião, mano. Não dá pra ser mais, A mais gente tá sério que sério, isso. a gente fez tá reunião. sério. Então é isso, pode se inscrever no canal, seguir em todas as plataformas de áudio, porque vai ter episódio toda semana. E é toda compartilha no sexta. Instagram, compartilha com seu amigo, sua amiga. Às vezes você tem gente que gosta de podcast que nem você nem sabe, você pode apresentar a gente pra elas. Exatamente. E aquela pessoa que odeia podcast, você pode falar, mano... Eu ouve conheço um amigo meu que odiava podcast que gosta, hein? Às vezes a pessoa coleciona podcasts que ela odeia e ela pode ouvir o nosso Pra só criticar. pra criticar. Pra nós Não me mandando bom. essas críticas tá ótima. Não, Beijo. pode mandar também.